Esse é o famoso caso do jogador em que os números enganam aqueles que não assistem aos jogos. O João Vitor foi o segundo jogador mais caro da história do Vasco. Acredite se quiser, se não existisse correção monetária, poderíamos colocar ele em primeiro nessa lista. A expectativa em cima do zagueiro sempre foi grande, mas é impressionante o quanto em absolutamente nenhum momento o jogador conseguiu ter uma única boa sequência com a camisa do clube. E eu honestamente gostaria de entender o porquê. Às vezes eu chego a achar sacanagem com o torcedor, e que fique claro que eu não estou falando que o jogador faz de sacanagem, mas eu acho injusto com um torcedor que apanhou tanto nos últimos anos ter que lidar com esse tipo de situação, porque nos últimos anos a gente se acostumou a ver de tudo no Vasco, porém tem algo que aos poucos cada vez mais tem se tornado inegociável, que é a forma como tudo acontece dentro de campo, e é justamente nesse lugar que eu não consigo entender o que o João Vitor tem feito dentro das quatro linhas. Quando você vê os números frios, ele vence disputas, acerta passes, tem cortes, desarmes, e nesse sentido seria o queridinho dos scouts. Mas não é possível que dentro de campo exista tanta displicência, porque eu custo acreditar que seja desatenção o tempo inteiro. O zagueiro não gostava do Ramon Dias, porque não tinha suas oportunidades numa defesa ruim. Acho justo, mas foram 4 vermelhos no último ano que comprometeram o Vasco em 3 situações diferentes. 2 em clássicos onde sofremos 9 gols em 2 partidas, e outra na Copa do Brasil no fim de um jogo por bobeira que já estava ganho, onde perdemos ele para volta no Paraná, um jogo que ficou marcado. Nesse ano, o zagueiro conseguiu falhar em todos os gols sofridos pelo Vasco com bola rolando no Campeonato Brasileiro até aqui. Isso é simplesmente inacreditável. São 2 gols contra no ano até aqui. Eu não gosto de falar de salários de jogador porque eu não sou fiscal disso, mas o João tem metas contratuais patéticas que o tornam mais caro ainda com a permanência na elite do Vasco e o credenciam a ficar cada vez mais caro, cada vez mais ele tem sido mais prejudicial pro time. Os números enganam aqueles que não assistem aos jogos. Eu honestamente fiquei feliz com a contratação dele no último ano e tô completamente frustrado porque eu não consigo confiar e ter o mínimo de segurança com o João em campo, e eu não consigo entender o que possa ter acontecido. A suposta vontade de deixar o clube na proposta que ele recebeu do Cruzeiro me faz acreditar que tem a ver com vontade também. É óbvio que o sistema defensivo ruim, crônico, de anos do clube e que não foi corrigido pelo Carille dificulta também o trabalho do jogador, que poderia ser potencializado com uma estrutura melhor ali no setor defensivo. Mas o que me revolta são os erros idiotas e a forma com que ele tenta resolver eles, sempre correndo igual maluco pro ataque para corrigir o seu erro e deixando o time completamente exposto. Ele conseguiu fazer isso uma única vez em 16 meses de Vasco, mesmo assim o modus operandi não muda. Já tá na hora de virar essa chave, porque eu odeio julgar o jogador pelo preço, mas eu não me conformo que o segundo jogador mais caro da história do Vasco tenha errado tanto em campo com tanta frequência em tão pouco tempo. Eu tô aguardando até hoje o jogador do Benfica que nós compramos, assim como os portugueses não conseguiram o ver também após tê-lo comprado. O pior é que todas as características o tornam um jogador perfeito ou até mesmo interessante, mas na prática alguma coisa acontece com o João Vitor que falhou novamente contra o Ceará.